Fala galera, tudo bem? Vamos aí dando continuidade às nossas gravações. Quero trabalhar com vocês nessa presente aula, nesse presente bloco, acerca de uma lei extremamente relevante, uma lei extremamente importante, que de certa forma trabalha com um dos princípios ou um dos vetores, né, principais aí dos direitos fundamentais, ou se vocês preferirem, dos direitos humanos. Vamos então, para poder explicar essa lei, trabalhar, obviamente, com esses direitos ditos humanos, com esses direitos ditos fundamentais. Bem, de qualquer forma, vamos então fazer um panorama geral. E dentro desse panorama geral, gostaria de começar com o histórico. O que é importante trabalhar? É importante trabalhar com vocês o seguinte: os direitos fundamentais, direitos humanos, né, eles são, obviamente, diferenciados por duas razões. Em primeiro lugar, direitos fundamentais são aqueles direitos, né, previstos aí na nossa Constituição, previstos aí na nossa Magna Carta. Enquanto, em contrapartida, direitos humanos eles já se encontram aí trabalhados, né, esculpidos, talhados dentro de tratados internacionais. Então essa é a principal diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Entretanto, em sua essência, obviamente, esses direitos eles são aí, né, podemos trabalhar idênticos. De qualquer forma, é sempre importante valorarmos que devemos trabalhar aí com chamados diálogo das fontes, né, diálogos de conexão, diálogos de complementaridade dentro do direito interno, ou se vocês preferirem, dentro do direito internacional, ainda podemos falar de cláusulas comunicantes, né, vasos comunicantes ou cláusulas de retroalimentação. É a mesma proposta. Então, obviamente, temos sempre que trabalhar com aquilo que há de mais protetivo entre direitos humanos e direitos fundamentais. Beleza, beleza, beleza. Dito isso, qual que é a parte mais relevante? A parte mais relevante é falar o seguinte: ao invés de trabalharmos com as chamadas gerações de direitos, devemos entender como as dimensões de direitos. Por quê? Porque uma geração dá uma ideia de que uma geração sucede a outra, né? Que loucura, que beleza, enquanto dimensão traz a ideia de complementaridade. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque na presente aula nós vamos explicar para vocês a Lei 7.716, que trabalha justamente com a questão racial. E, obviamente, para nós trabalharmos com essa questão racial, precisamos entender o seguinte: precisamos entender que durante a Revolução Francesa foi criada uma teoria paritária, né? Teoria paritária é acerca do princípio da igualdade. Lembrando que durante a teoria, né, Revolução Francesa também nós tivemos aí dentro dos standards as três primeiras dimensões dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Por que três primeiras? Porque hoje, obviamente, nós já trazemos aí em seu corpo uma quarta e uma quinta, né? Como direito à biogenética, como direito à tecnologia, quarta dimensão, e uma quinta, né, dimensão ainda sendo trabalhada como direito aos animais. Que loucura, show de bola, né? Que é interessante nós falarmos. Quem fez essa diferenciação foi Karel Vazak, em 1979, mas tão somente com escopo, com fito, com desiderato, o que a gente pode falar didático. Por quê? Porque todos esses direitos eles coexistem, todos esses direitos são complementares, né? E quais são os standards aí da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, primeira dimensão, são aqueles direitos que nós não devemos atuar, ou seja, o Estado não atua para garanti-los, como direito à vida, né? Como liberdade de consciência, liberdade de crença, são direitos então negativos. Em contrapartida, nos direitos de segunda dimensão, sempre devemos trabalhar aí com vocês com aqueles vetores de direitos prestacionais. O Estado precisa fazer algo para garantir. E aí a gente fala da Constituição de Weimar, fala da Constituição, né, mexicana, ou seja, 1917, 1919, e principalmente, obviamente, após aí a quebra da Bolsa de Nova York, de 1929, e a política do New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, né? Ou seja, que bacana. Qual que é a parte interessante aí? A parte interessante, e o welfare state. E que a gente fala do princípio da igualdade. A gente fala o seguinte: que em primeiro plano, dentro da Revolução Francesa, e dentro dessa igualdade, nós tínhamos uma teoria paritária. Essa teoria paritária só falava que deveríamos tratar igual de forma igual. E acabou. Sem mais, sem menos. Tratar igual de forma igual. Tratar igual de forma igual. Tratar igual de forma igual. Três vezes, porque três, porque três, porque três é mágico. Essa era a proposta, então, encartada no período da Revolução Francesa. Ocorre, entretanto, que isso muitas vezes não trazia a aclamada justiça. Não trazia, na verdade, aquilo que se buscava, aquilo que se galgava. Razão pela qual, obviamente, né, em momento posterior, nós fizemos uma revaloração de uma teoria aristotélica, que seria a teoria valorativa. Teoria valorativa, que nos diz, né, obviamente, como bem também desenhou, ventilou Rui Barbosa no livro Oração aos Moços, que devemos, na verdade, tratar igual de forma igual e desigual na medida de sua desigualdade. E por que eu estou falando disso? Pelo seguinte:
Porque para nós sairmos daquela igualdade, dita igualdade formal, e sim irmos além e chegarmos até uma igualdade, e essa sim igualdade material, substancial, se faz imperioso, se faz imprescindível a existência de duas coisas. Quais são essas duas coisas? Primeiro detalhe, nós temos as chamadas ações afirmativas, ou se vocês assim preferirem, né, discriminações positivas. Ações afirmativas, então, são aqueles atos estatais, direitos prestacionais, que fomentam a inclusão, né, que fomentam essa busca pela igualdade. Lembrando que essas ações afirmativas, elas devem sempre ser realizadas, sempre ser materializadas de uma maneira temporária. Show de bola, sem discussão, né? Dentro, obviamente, dessas questões, a gente quer da proposta da lei que nós vamos trabalhar agora com vocês, nós podemos falar das cotas raciais e que trazem diversos debates, né, acerca se isso foi algo válido, não foi algo válido, e com vários apontamentos interessantes dos dois lados. Para quem entende que foi algo válido, eles, que a maioria da doutrina, né, obviamente, nos diz, olha, estamos corrigindo as mazelas do passado, né, estamos corrigindo aí a questão aí relacionada à escravidão, né, show de bola, estamos buscando então uma igualdade. E essa sim uma igualdade substancial, por quê? Porque obviamente com negros ocupando melhores cargos, vamos ter uma diluição da discriminação, show. Em contrapartida, quem critica, que é a teoria minoritária, até de repente numa segunda fase, mais em breve, seria interessante pontuar, você pode falar, olha, mas isso traz uma discriminação ao revés, porque muitas pessoas ficam, de certa forma, se sentem lesadas pela inclusão, né, de negros em sistema de cotas. Podemos ainda colocar uma segunda situação que foi um caso emblemático no passado, no UNB, e recentemente aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, qual que é o critério para a realização, ou seja, dessa cota, onde nós tivemos aí, por exemplo, no UNB, gêmeos que um deles passou e outro deles não passou no sistema de cotas, né? Que loucura. Então, de qualquer forma, em primeiro lugar, nós temos as chamadas ações afirmativas. Isso sem discussão, isso é tranquilo, isso é de boa, né? Discriminações positivas. Porém, por outro lado, e é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? Ou seja, é a lei que veio, na verdade, a ser trazida, ser desenvolvida para essa, né? Para esse desenvolvimento, ou seja, para acabar, para pelo menos diluir ou pelo menos exterminar, tentar exterminar essa discriminação, nós temos os chamados mandados de criminalização. Em outras palavras, em outros dizeres, nós temos aí um incentivo, né, trazido pela Constituição para, obviamente, trabalharmos ou trazermos aí uma sanção penal para quem descumpre. Como que a Constituição faz isso? A Constituição faz isso principalmente no artigo 5º, inciso 42. O artigo 5º, inciso 42 já denota, por exemplo, a relevância do assunto. Quando fala, por exemplo, que o racismo é um crime imprescritível. Que loucura! Imprescritível e inafiançável. Por que loucura? Porque só temos dois ilícitos aí imprescritíveis no nosso ordenamento. Primeiro ilícito, então, seria o ilícito de racismo. Show de bola. Segundo ilícito, grupos armados contra a ordem democrática, porque a Constituição é de 88 e veio após, obviamente, aquele período de estado de exceção, né, estado aí, né, do período militar, ditatorial, né? Ditatorial, na verdade, não é muito adequado porque não houve uma ditadura propriamente dito, de acordo com como é trazido aí, cunhado pelos nossos, né, pelos nossos doutrinadores. Por que não houve ditadura? Porque houve um revezamento de líderes, né? Ou seja, de militares nesse interstício. Por isso que mais adequado um estado de exceção, um estado militar de exceção, né? Essa é a proposta aí que foi dita, né, de 64 a 88. Então, por isso, né, nós também colocamos esse segundo ilícito como um ilícito aí imprescritível. Show de bola. Tem um debate acerca da tortura, mas a tortura não é imprescritível, porque a convenção que fala que a tortura é imprescritível, ela tem status aí supra, né, legal, mas infraconstitucional, e a nossa Constituição só fala de duas situações. Bem, de qualquer forma, o que é interessante falar? É um mandado de criminalização. O que é interessante falar? Em razão disso, surgiu aí a chamada injúria racial, né? Injúria racial essa que é diferente do racismo. Diferente em que sentido? Em primeiro lugar, racismo é um crime imprescritível, um crime inafiançável. Show de bola, que loucura, né? Tranquilo, leve, leve. E por outro lado, a injúria racial ela é prescritível e afiançável, né? O que mais que é interessante nós trazermos aí, o que é importante nós trabalharmos? Qual que é a diferença de racismo e injúria racial? Racismo, na verdade, é uma discriminação voltada a todo um grupo, enquanto a injúria racial ela é direcionada a uma só pessoa. Caso aí que a gente pode ilustrar naquela situação de um jogo de futebol, onde Grafite, jogador de futebol, foi ofendido por um jogador argentino chamado De Sábato, né? Onde ele dirigiu aí palavras ofensivas tão somente
para o grafite. Isso é injúria racial. Beleza? Beleza? Tranquilo, tranquilo. O que é mais interessante nós pontuarmos aqui? É interessante falarmos que houve uma decisão isolada do STF em junho desse ano, de 2008, que equiparou, de certa forma, a injúria racial ao racismo. Diz que a injúria racial é uma etapa do racismo. E, obviamente, pontuou o seguinte: se é uma etapa do racismo, então ela tem que ser imprescritível e, por demais, ela tem que ser inafiançável. Trata-se de uma decisão isolada, temos, por enquanto, só essa decisão, razão pela qual, né, não acredito que caia numa prova de primeira fase. Mas, de qualquer forma, se cair, óbvio, por ser isolada, continue seguindo falando que injúria racial ela é prescritível e afiançável, enquanto racismo é imprescritível e inafiançável. Bem, dito isso e dado esse panorama, né, e fazendo um pleonasmo, panorama geral, né, quero começar então a trabalhar com vocês acerca das especificidades aí desenhadas, esculpidas justamente nessa lei. Qual lei? A lei 7.716. De que ano, prof? Tô empolgado, né? De que ano? Do ano de 1989. Bem, para trabalhar com essa lei, eu quero, em primeiro lugar, trazer aí alguns conceitos importantes, né? Primeiro conceito importante que a gente quer trabalhar com vocês é o que seria a discriminação. Discriminação, gente, seria um ato de diferenciar, de separar pessoas, né? E isso traz alguns prejuízos para determinadas pessoas, para determinadas partes que começam a se sentir, então, inferiorizadas. Beleza, beleza? Tranquilo, leve, show de bola, né? Preconceito. Preconceito, por outro lado, já é uma opinião formada a respeito de alguém. É um pré-conceito, né? Ou seja, é algo, né, que não foi, na verdade, bem elaborado, nos traz certos julgamentos precipitados, e em razão disso, também é importante nós trabalharmos dentro da Lei 7.716. Raça. O que seria a raça? Raça seria um conjunto de indivíduos com os mesmos caracteres, né? Ou seja, mesma formatação de pele, de rosto, formação de crânio, tipo de cabelo, olhos, né? Isso seria a proposta de raça. Lembrando que, e isso acaba sendo obviamente interessante, houve aí há alguns anos, em muitos anos, para ser mais preciso, uma decisão do STF no caso de um livro, em razão de um livro aí escrito no Rio Grande do Sul, onde um determinado indivíduo fez um livro falando o seguinte: o Holocausto é judeu ou alemão? Dentro dessa obra foi pontuada, né, várias palavras aí, pontuadas não de forma positivas, e sim de formas pejorativas, um caso em questão aos judeus. O que aconteceu? Aconteceu que o STF ele se manifestou nessa situação, né? Falou que houve sim um ilícito relacionado a racismo e abarcou então os judeus dentro dessa proposta de raça. Que loucura, show de bola, né? Interessantíssimo. Na época, o indivíduo que publicou o livro ainda falava assim: não, mas eu tenho a liberdade de expressão, tenho a liberdade de escrever o que eu bem entender, né? Isso que vocês estão fazendo é censura. E o STF não, disse que na verdade que aquilo foi realizado foi um ilícito de racismo, né? Show de bola. Então, o que seria racismo, então? Racismo é aquela proposta que a gente acabou de trazer para vocês, que faz uma diferenciação, né, entre um grupo grande de pessoas, trazendo o quê? Trazendo uma ideia de hierarquia, uma ideia de superioridade, né? Ou seja, trazendo aí uma segregação entre determinados grupos de indivíduos. Essa é a proposta que a gente fala do que é o racismo, enquanto, obviamente, injúria racial direcionada a tão uma só pessoa, né? Qual que é o fundamento dessa lei? Fundamento aí que a gente fala do artigo, né, da Lei 7.716. O fundamento principal desse dispositivo, e a gente pode falar não só o princípio da igualdade, que está no artigo 5º, mas vários outros princípios que se encontram nos fundamentos da Constituição, né? Ou seja, dentro daquela parte inicial, comezinha da nossa Bíblia Política, da nossa Magna Carta, podemos trabalhar aí nos fundamentos do artigo 1º, inciso 3º. Artigo 1º, inciso 3º é aquele que nos traz aí os fundamentos da Constituição. E dentro desses fundamentos a gente tem a dignidade da pessoa humana. Então, em outras palavras, né? Essa é a base, é o lastro da Lei 7.716. Não podemos esquecer também dentro dos objetivos. Qual que é a diferença de fundamentos e objetivos? Isso acaba sendo perquirido com uma certa constância, né? Os fundamentos da Constituição, a gente pode trazer para vocês soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Valores sociais, livre iniciativa e, derradeiramente, pluralismo político. Esses são os cinco fundamentos da nossa Bíblia Política, da nossa Constituição. Agora, quando a gente fala dos objetivos, vocês podem notar que os objetivos eles vêm com o verbo no imperativo, né? E é interessante. Dentro desses objetivos a gente pode falar promover aí, artigo 3º, inciso 4, também como fundamento, promover o quê? Promover o bem de todos, sem preconceitos. Do que? De raça, de origem, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então nós temos aí alguns vetores. Primeiro lugar, um fundamento da Constituição, dignidade da pessoa humana, por demais, um objetivo, artigo 3º, inciso 4, que seria, no caso,
esses preconceitos, né, que devem ser debelados, que devem ser extirpados do cerne, do âmago, do bojo da nossa Constituição. E lembrando quem? Lembrando, inclusive, que o artigo 4º da nossa Bíblia Política, quando ele fala do direito internacional público, quando ele fala, então, do droit de gens, ele fala do Völkerrecht, do Law of Nations, né, ou seja, do direito das gentes, ele nos traz como vetor justamente o quê? Ou seja, vetor porque a gente está falando de princípios, né, princípios que tangenciam aí as relações internacionais. Ele fala que devemos ter o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso está no artigo 4º, inciso 8º. E lembrando também, obviamente, da prevalência dos direitos humanos. Show de bola? Beleza, beleza, beleza. O que mais que a gente tem para falar para vocês aí? Temos para trabalhar aí com vocês, né, acerca dos próprios tipos, né? Quais são as formas de discriminação havidas dentro dessa Lei 7.716? Notem, a Lei 7.716, ela não abarca todos os tipos de discriminação. Ela, na verdade, ela não trabalha, então, com todas as formas de atos discricionários. Ela vai falar tão somente de 5 formas de discriminação. Ela fala de discriminação em relação à raça, fala de discriminação em relação à cor, em relação à etnia, religião e procedência nacional. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Por que eu tô falando isso? Estou repetindo. Porque muitas vezes, de forma marota, o nosso examinador ele gosta de agregar algumas formas de discriminação. Formas de discriminação que não são essas, como, por exemplo, vai falar de sexo, vai falar aí, por exemplo, de estado civil e tudo mais, tudo bem? Ou até mesmo relacionado, e essa acaba sendo impactante, relacionado à deficiência física. Então aqui é raça, discriminação de raça, 7.716. Cor, 7.716. Etnia, 7.716. Religião, judeu, 7.716. E procedência nacional. Beleza? Beleza? Lembrando que esses atos deletérios, eles são atos deletérios que abarcam o dolo, Ou seja, são tipos dolosos. Tipos dolosos, e aí nós vamos trazer para vocês, com um dolo, com aquela vontade, com aquele anseio, com aquele desiderato, com aquele escopo de realizar a discriminação propriamente dito, de segregar, de querer mostrar superior, de mostrar uma certa hierarquia. É essa a proposta aí desenhada, é essa a proposta que traduzida, show de bola, esculpida. Por que eu falo disso? Porque outra situação que pode, na verdade, ser trabalhada com vocês seria aquelas situações do ânimo jocante. Ânimo jocante seria uma mera brincadeira. Ânimo jocante, então, seria aquela situação de fazer aí a joke, It's a joke, como diria Bee Gees, I started a joke, lembra disso? Show de bola. That makes the whole world crying, Que beleza, que loucura, Prof. Bee Gees é do caramba, também acho, Em outras palavras, ânimo jocante seria aquela proposta de brincadeira. A gente sabe que é uma brincadeira, mas brincadeiras não muito legais, não muito bacanas, entretanto, não configuram esse ato deletério, ou esses atos deletérios aí traduzidos, esculpidos dentro da Lei 7.716, Beleza, beleza. Só um comentário. Quando a gente fala dos efeitos da condenação, e isso acaba sendo interessante, vamos supor, o sujeito realiza um desses atos. E a gente vai falar dos crimes em espécie daqui a pouco, tudo bem? Mas o sujeito realizou, fez lá o ato deletério, praticou o ato ilícito, plasmou, materializou. Quais são os efeitos da condenação? O artigo 16 e 17 dessa lei, ele nos traz alguns efeitos. Por exemplo, se o sujeito for um servidor público, ele vai ter a perda do cargo da função pública, Se for, de repente, um estabelecimento particular, haverá suspensão do funcionamento. Pelo prazo. Qual prazo? Qual prazo? Prazo não superior a 3 anos. Por que 3? Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico. Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Eusados Poseidon, fato típico, ilícito, culpável, Que loucura, show de bola, Em outras palavras, super bacana isso. Beleza, beleza? Tranquilo. Lembrando que determinados efeitos, eles não são automáticos. Eles devem ser, então, motivados e declarados em eventual sentença. E isso a gente pode falar que se encontra no artigo 18 dessa lei. Beleza. Bem, dito isso, vamos falar aí dos crimes em espécie. Dos crimes em espécie, a gente pode falar que se encontram aí do artigo 3º a 15º. São atos direcionados, voltados à segregação. Então a gente vai falar, por exemplo, incitação à discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e de diversas formas. Quais formas? Sempre falando assim, impedir, obstar, Essas são as propostas aí desenhadas, esculpidas
dentro desses dispositivos. Beleza, beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dentro disso, quero falar com vocês, então, de alguns dispositivos e a gente vai pontuando para vocês. Primeiro lugar, artigo 3º, então. Ele fala de impedir ou obstar o acesso a alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, né? Show! Qual que eu quero falar? Objetivo aí jurídico, bem jurídico penalmente tutelado. Lembrando que toda vez que nós falamos relacionado aos crimes em espécies, temos que valorar 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Primeiro lugar, bem jurídico. Segundo lugar, sujeitos do crime, sujeito ativo, sujeito passivo. Terceiro lugar, tipo objetivo. Quarto lugar, tipo subjetivo. Quinto lugar, consumação. É essa a proposta aqui que deve ser trazida, é essa a proposta que deve ser aqui desenhada. Então, em primeiro lugar, o que você busca tutelar? Direito à igualdade, respeito à personalidade, dignidade da pessoa humana. Beleza, sossegado. Qual é o sujeito ativo? O sujeito ativo é crime comum, né? Em outras palavras, proposta Backstreet Boys pode ser realizado por qualquer pessoa. Everybody, né? Essa ideia. Yeah, yeah. Beleza? Essa é a proposta. Sujeito ativo, então, realizado por qualquer pessoa, desenvolvido por qualquer pessoa, materializado por qualquer pessoa. Quem que é o sujeito passivo, né? O sujeito passivo aqui, por exemplo, seria duas pessoas propriamente ditas, né? Nós temos tanto a pessoa que sofre esse impedimento, bem como o Estado. O Estado também é sujeito passivo dentro dessa proposta, beleza? A conduta aqui no artigo 3º é uma conduta de impossibilitar, de impedir, obstar, né? E qual que seria o tipo objetivo, assim, aliás, tipo objetivo, vírgula, objeto material. O objeto material onde recai a conduta seria impedir acesso ao cargo da administração e de concessionárias aí de serviços públicos, né? Elemento subjetivo doloso e a consumação se dá justamente com esse impedimento, com essa obstrução. Admite tentativa? Admite, né? Porque haveria a possibilidade em determinadas situações de fracionamento. Beleza, beleza? Fomos aí no artigo 3º, vamos além, como diria Buzz Lightyear, vamos entrar no artigo 4º. Nossa, tô ficando empolgadão, né? Vamos nessa então. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Saímos então da administração pública e vamos agora para empresas privadas, né? Quem que sofre essa pena? E essa pena aí, ela acaba sendo esculpida dentro do parágrafo 1º, dentro do parágrafo 2º, é uma pena de 2 a 5 anos, né? Lembrando aqui, por exemplo, quem que vai sofrer? Parágrafo 1º, né? Ah, e note, isso é do caramba, esses acréscimos do parágrafo 1º tem uma grande probabilidade de serem perquiridos, tem uma grande probabilidade de serem indagados. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, eles foram incluídos mais ou menos recentemente. Eles foram incluídos aí em 2010. Se foi incluído recentemente, mais ou menos, tem uma grande chance de ser perquirido, tem uma grande chance de ser indagado. Show, show? Beleza, beleza. Parágrafo 1º, então, fala assim: quando a gente nega e obsta em empresa privada, incorre na mesma pena quem, por motivo da discriminação de raça, de cor, de práticas resultantes de preconceito, né, e tudo mais, faça o quê? Primeiro lugar, deixe de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições dos demais trabalhadores. Em outras palavras, em razão da cor, em razão da etnia, em razão da raça, né, trabalha com formas diferenciadas pelos indivíduos. Que loucura, né? Ou seja, estamos aí em 2018 e ainda temos, né, essas situações. Que loucura, né? É incompreensível. Razão pela qual a lei tem que atuar. Segunda situação, impedir a ascensão aí de funcionário, empregado, em razão, né, da cor, ou seja, obsta em forma, né, de determinado benefício profissional em razão de cor, de raça, né, tipo, ilógico isso. E terceira situação aí, também incluída recentemente, seria proporcionar ao empregado um tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, né, principalmente em relação ao salário, beleza, beleza? Isso a gente tem que desenhar, isso a gente tem que esculpir para vocês, então temos que ventilar essas propostas aí que acabam sendo desenvolvidas, né? Beleza, beleza. O que se protege? Qual que é a objetividade jurídica? Sempre direito à igualdade, artigo 5º, né? Por demais, dignidade da pessoa humana, sem problema. Esse é o bem jurídico penalmente tutelado. E a gente pode falar isso, que esse é o bem jurídico penalmente tutelado em todo o código, né? Sem crise, sem nenhuma dificuldade. Qual que é o sujeito ativo? O sujeito ativo, a gente falou pra vocês, dentro dessa proposta, que é um crime Backstreet Boys, realizado por everybody, ou seja, crime comum, né? Essa é a proposta. Crime geral, realizado por qualquer pessoa. Qual que é o sujeito passivo? A mesma situação pretérita. Só que aqui é o pretendente ao cargo e, obviamente, o Estado. Tipo objetivo. Tipo objetivo, né, seria negar, recusar, obstar, obstaculizar, né? Qual que é o objeto material? O objeto material seria esse emprego na empresa privada. Subjetivo. Elemento subjetivo, dolo, né? Sem nenhum problema. E a consumação, aqui a gente pode falar com a negação, obscuração do emprego. Lembrando que
Lembrando que quando a gente fala na tentativa, no elemento negar, né, a tentativa, o conatus, o crime manco, ele se torna impossível. Já na conduta obstar, já seria possível o fracionamento da conduta. Se temos a possibilidade de fracionamento da conduta, nesse verbo já se torna possível aí falarmos de conatus, falarmos aí do crime manco, né? Falarmos então da tentativa. Bem, dito isso, quero trabalhar com vocês, até em razão do tempo, mais alguns dispositivos, daí a gente deixa o resto para o próximo bloco, para a próxima aula. Quero trabalhar com vocês aí então, mais alguns dispositivos. Qual? Tô empolgado, prof. Vamos trabalhar então com vocês aí no artigo 5º. Artigo 5º fala: recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial. Esse é o mais habitual de todos. Então, possui uma grande probabilidade de ser perquirida, se for perquirida também dentro desses dispositivos. Lembrando que esse dispositivo já não é tão recente, né? Esse dispositivo é originário de 89, então já faz um certo tempo. Já é um pouco vetusto, mas acontece com grande habitualidade, com grande periodicidade. É a recusa ou impedimento ao acesso de estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, apesar de estar escrito comercial. Por quê? Porque a gente hoje fala das teorias dos atos da empresa, né? E não mais código comercial. E faz o que o sujeito? Ele nega-se a servir. Ele nega-se, na verdade, a atender, a receber o cliente ou comprador. Só em razão, né? Ou seja, em virtude de razão do que? Da cor, da etnia, né? Daquelas 5 razões de discriminação. Lembra? Não abarca sexo, não abarca deficiência, tudo bem? São aquelas 5 razões de discriminações esculpidas aí no nosso primeiro artigo dessa própria lei. Objeto jurídico, sempre a gente fala bem jurídico, igualdade, personalidade, dignidade humana. Sujeito ativo é um crime Backstreet Boys, realizado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, Estado sempre é sujeito passivo dentro dessa lei, mas aqui a gente ainda falaria do cliente e comprador. Conduta, né, tipo objetivo, recusar, impedir, negar. Objeto material, né, seria obviamente a pessoa discriminada, beleza. E aqui a tentativa também seria possível, por você falarmos aí de um crime plurissubsistente, consumação com a efetiva recusa ou impedimento de acesso. Beleza? Dentro disso a gente ainda traz o inciso artigo 6º, que é nessa mesma proposta. Seria negar a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, pena de 3 a 5 anos. Ou seja, bem jurídico, igualdade, sujeito ativo, né? Aqui, entretanto, sujeito ativo muda. Se o sujeito ativo muda aqui, chama a atenção, salta os olhos, devemos prestar mais atenção. Que beleza, que loucura. A gente falou aqui, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Por que eu dei essa ênfase? Pelo seguinte, quem que nega ou impede a inscrição é o responsável ou funcionário do estabelecimento. Em outras palavras, a gente está falando de um crime próprio. Crime próprio é aquele que exige elementos específicos. De quem? Elementos específicos. Aí, obviamente, daquele sujeito que materializa, que plasma, que concretiza o ato deletério. Sujeito passivo, a gente volta a estado e pessoa discriminada. Tipo objetivo, recusa, nega ou impedir a inscrição. Objeto material, pessoa discriminada, né? Lembrando aqui outra coisa interessante. Então aqui a gente tem duas coisas interessantes no artigo 6º. Primeira coisa interessante, primeiro apontamento, é justamente sujeito ativo. A segunda está dentro de consumação. Consumação, a gente tem que falar que esse artigo 6º ele se trata de um crime formal. Crime formal é aquele crime que a gente fala que é um crime de resultado cortado, né? Resultado cortado porque a gente tem a conduta, mas o resultado naturalístico, mas esse resultado naturalístico ele é dispensável. É um crime também denominado aí de consumação antecipada, porque ele se consuma com a conduta. E dane-se, né? Ou seja, desculpa o dane-se, mas de outra forma, né? Que se dane todo, que se exploda o mundo, como diria a Santana, né? O que se exploda o resultado. Ele se concretiza, então, se concretiza com a conduta, independentemente de prejuízo à pessoa discriminada. Não importa o prejuízo à pessoa discriminada. Por isso que a gente fala que é um crime formal. Por isso que a gente fala aqui que é um crime de resultado cortado, porque esse prejuízo, ele pode ser aí debelado. Esse prejuízo, ele pode ser extirpado. Show de bola, né? Tranquilo. Vamos além. O que eu quero falar com vocês? Quero falar agora, também ainda para terminar, a tentativa. Dentro dessa tentativa, eu quero dizer o seguinte para vocês. É crime plurissubsistente? É. Se é crime plurissubsistente, então admite o conatus, admite aí o crime manco. Bem, dito isso, quero fazer aí
um intervalo com vocês, né? Dá uma pausa nesse bloco e a gente retrocede trabalhando com essa Lei 7.716 no próximo bloco com vocês. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ainda tem bastante coisa a ser vista, né? Tem bastante coisa a ser trazida. E é óbvio, vamos trabalhar essa lei com vocês com um pouco mais aí de calma, com um pouco mais numa proposta Luiz Fonsi, numa proposta Despacito. Deixo desde já para todos, obviamente, um forte abraço, excelente estudo e, óbvio, digo para vocês, estamos juntos nessa proposta, queremos a aprovação de todos vocês nesse curso aí, né, nesse concurso para delegado da Polícia Federal. Dito isso, até mais, gente. Tchau, tchau.